Você sabia que as dívidas do Palmeiras com a Crefisa despencaram e que o Corinthians ignorou solenemente propostas por Robert Renan antes de fechar com o Yuri Alberto? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre esses dois temas e vai falar também sobre atualizações em relação a David Internacional e São Paulo. Quero te contar ainda sobre as últimas do mercado envolvendo Cruzeiro, Grêmio, a festa de Luizito Soares, reforços no Vasco, Flamengo com o goleiro Rossi e muito mais. Antes deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que tem me dado há bastante tempo a maior sorte. E você pode apostar em jogos dessa segunda e também da terça-feira. Quero começar falando sobre os jogos dessa segunda. Flamengo e Floresta, Copa São Paulo de Juniores, vitória do Fla paga 1,17. Tem também Grêmio e Cruzeiro de Alagoas, vitória do Tricolor Gaúcho, paga R$1,05. Na terça-feira tem Premier League, com jogos bem legais. Arsenal e Newcastle, vitória do Arsenal, que é líder da Premier League, pagam em 79. O Manchester United é bem favorito contra o Bournemouth, vitória do United pagando R$1,25. Para apostar, na Aposta Ganha super simples, você vai pegar o link que está no comentário fixo ou apontar o seu telefone celular para o QR Code que está na tela, faz seu cadastro, começa a apostar e vem se dar bem comigo. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a procissão de torcedores e fãs do Rei Pelé na Vila Belmiro. Está acontecendo o velório do maior craque do futebol de todos os tempos, talvez do maior brasileiro que a gente já tenha tido história. Jogadores, funcionários do Santos, pessoas comuns, torcedores de toda a parte do Brasil estão indo até a vila. Registros de filas quilométricas nas proximidades da vila e até nas estradas. Todo mundo querendo dar seu adeus ao Rei Pelé. Bora falar também que o Vasco está desistindo de Zanocelo. Já havia cantado essa bola para vocês. Negócio dos mais complicados porque o Santos não tinha a mínima intenção em vender o atleta que foi comprado recentemente da Ferroviária por 11 milhões de reais. A pedida do Santos ao Vasco foi superior a 30 milhões. O Vasco entendeu essa pedida como muito alta e a partir de agora o Cruz Maltino trabalha em outras possibilidades. Uma das alternativas seria Léo Naldi, que é um volante da Ponte Preta. Bora contar sobre Cristiano Ronaldo e os impactos da chegada dele ao Al Nassr da Arábia Saudita. Camisas a R$427 estão praticamente esgotadas na Arábia Saudita, todo mundo querendo comprar a 7 do CR7. Quero contar também sobre Ricardo Oliveira, lembram dele? Jogador que fez sucesso na Portuguesa, no Santos, no São Paulo, entre vários outros clubes, é o mais novo reforço do Brasília FC, atleta de 42 anos de idade, 793 partidas na carreira, com 388 gols. Para fechar o giro de notícias, trazer a informação de que Bruno Cortez, ex-lateral do São Paulo, do Botafogo, do Grêmio, última temporada pelo Avaí, é o mais novo reforço do Taquari, time do Paraguai, informação que vem, obviamente, do Paraguai. Silvinho, lembram dele? Técnico do Corinthians, passagem para lá de discreta, foi procurado recentemente por clubes brasileiros e disse não a todos, pois saibam que ele acaba de assumir a seleção da Albânia. Será que a seleção da Albânia é melhor do que dirigir qualquer clube no Brasil? A resposta fica com o Silvinho. E a saideira, o Atlético Paranaense anunciou seu primeiro reforço para a temporada de 2023. Trata-se de Luciano Arriagada. Já ouviu falar? Ele é jogador chileno, 20 anos de idade, atacante, contratado sem custos do Colo-Colo. O vínculo dele se encerrou por lá. Para falar a verdade, o acordo com o Atlético se deu 8 dias depois da janela fechar. O tempo passou, o Arriagada chega ao Furacão, contrato até 2025. Quero falar agora sobre o Grêmio e os preparativos para a apresentação de Luizito Soares, o mais importante reforço dos clubes brasileiros para 2023. Desembarca nessa terça-feira no Rio Grande do Sul e será apresentado na quarta em festa que começa na Arena às 19h30. Portões abertos a partir das 17h30 com cobrança de ingresso. Torcedores que são sócios infantis pagam só R$1. Aqueles demais sócios vão pagar só R$5. E o público em geral vai ter um ingresso a partir de R$10. Expectativa de arena absolutamente lotada para receber o centroavante uruguaio que já foi atleta, peça importante, do Barcelona, do Atlético de Madrid, do Liverpool, da seleção uruguaia, entre outros.
Bora falar sobre o Flamengo e as negociações por Agustín Rossi, o goleiro do Boca Juniors. Na Argentina, TIC Sports traz a informação de que o Flamengo está disposto a pagar 2 milhões de dólares ou mais ou menos 11 milhões de reais pela antecipação da chegada do Rossi. Você já sabe essa história, né? Flamengo e Rossi têm um acordo verbal para julho de 23, que é quando acaba o contrato dele com o Boca. Mas, para antecipar a chegada do Rossi, o Flamengo está disposto a pagar uma compensação financeira ao Boca e sugeriu esses 2 milhões de dólares. O problema é que talvez nem essa grana seja suficiente para que o Boca antecipe a saída do atleta. O Boca está entre uma sinuca de bico. Ou ele aceita esses 11 milhões de reais e libera o jogador, que é o melhor goleiro do futebol argentino nos últimos anos, ou ele fica por mais 6 meses com o Rossi e não recebe nem sequer um centavo pelo atleta de 27 anos de idade, temporada de 22, com 46 partidas. Ele foi absolutamente decisivo para a conquista do título recém-conquistado pelo Boca Juniors em território argentino. Antes de mudar de assunto, só mais uma atualização sobre o Flamengo que envolve Gerson. Tenho contado para vocês que o Flamengo comprou o Gerson por 15 milhões de euros e bônus de mais 1 milhão de euros. Faltava definir ou entender como é que se daria esse bônus. E o Vene Casagrande trouxe as explicações. Os bônus vão estar atrelados a títulos. Cada título conquistado pelo Flamengo e o rubro-negro desembolsa 500 mil euros para o Olympique de Marseille, o valor máximo de 1 milhão de euros. Ou seja, 2 títulos durante todo o período de 5 anos de contrato do Gerson já serão suficientes para que o Flamengo tenha de desembolsar essa grana. Quais são os torneios em disputa que valem esse bônus? Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então, se o Flamengo vence a Copa do Brasil e o Brasileiro em 23, já paga esse 1 milhão de euros e o bônus está quitado. Se o Flamengo não vencer nenhum desses 3 torneios em 23, o prêmio passa a ser adiado para 2024. Bora falar agora a respeito de São Paulo, mais especificamente sobre o atacante David. Velho pedido do Rogério Ceni. O Rogério trabalha muito nos bastidores para ter o atacante com quem ele fez sucesso no Fortaleza. Grande problema é que ainda não há acordo. Eu cheguei a conversar com o André Cury antes da virada do ano e o André, que é o representante do David, havia projetado para o dia 2, hoje, segunda-feira, um acordo entre os clubes para que o David fosse emprestado. Antes de gravar o vídeo, conversei com gente do Inter, gente do São Paulo e ambos asseguraram que existe um impasse. O David já se acertou com o São Paulo em relação ao salário. O tricolor está disposto a pagar os 400 mil reais que ele recebe no Beira-Rio, mas o Inter já deixou bem claro que não vai emprestar o jogador se não houver uma compensação financeira. A ideia do Inter, inclusive, era de venda. Se não fosse para vender com um empréstimo, com compensação financeira e obrigação de compra, o São Paulo tem relutado em relação a essas possibilidades, até porque se o Rogério gosta muito do jogador, há enorme desconfiança entre os dirigentes do São Paulo sobre as capacidades do atleta. Enquanto o São Paulo não se resolve em relação ao David, quero acrescentar mais uma informação: Alan Franco, aquele zagueiro de 26 anos de idade que está fechado, contratado do Atlanta United, será mesmo comprado. São Paulo e Atlanta avançaram nas últimas horas para a aquisição do atleta em definitivo. Os valores não foram revelados, mas já posso contar para vocês que o Alan é esperado nessa semana para a realização dos exames médicos e o São Paulo só começa a pagar pela aquisição do atleta a partir de 2024, que é quando se entende com um pouco mais de capacidade financeira. Bora falar sobre o Fluminense, que anunciou horas atrás a chegada de um ex-meio atacante do Santos. Trata-se de Giovani, hoje com 20 anos de idade. Ele havia saído do Santos muito cedo para jogar no Ajax. Passagem para lá de discreta no futebol holandês. Na atual temporada, por exemplo, só jogou pelo time B do Ajax 5 partidas e um único gol. Muito mais reserva do que titular. Na temporada passada havia sido emprestado a um time holandês chamado Telstar, que eu nunca havia ouvido falar. Enfim, não deu certo na Holanda. Como ele é representado pelo Bertolucci, mesmo empresário do Fernando Diniz, houve a facilitação, empréstimo gratuito, sem custos, por uma temporada. Existe a opção de ficar por mais um ano, caso o Giovani agrade aos dirigentes do Flu. Como o Fernando Diniz tem facilidade em lidar com jogadores jovens, quem sabe o Giovani consegue despertar e jogar o futebol que se imaginava dele lá nos tempos de Santos. Bora falar agora sobre o Cruzeiro perto de fechar com o volante que já esteve na pauta da Raposa durante bastante tempo. No ano de 2022, o Cruzeirense vai lembrar das tratativas entre o Cruzeiro e o Grêmio pelo volante Fernando Henrique, 21 anos de idade. Fernando chegou a ser liberado pelo Grêmio para fazer exames médicos no Cruzeiro. Na última hora, o Romildo Bolzan voltou atrás e exigiu o retorno do Fernando Henrique, que quase não foi aproveitado. Ele jogou uma única partida na Série B, foram 11 minutos em campo. Enfim, ninguém gostou do desfecho dessa história. O Fernando também estava fora dos planos do Renato Gaúcho para a temporada de 23 e está bem perto de virar reforço do Cruzeiro. O Cruzeiro que estava tentando uma série de nomes
para o meio campo, por exemplo, o Lucas Romero, que acabou se mandando para o Leão do México. Christian, que tinha tudo acertado com o Cruzeiro, acabou indo para o Bahia, mas também não ficou no Bahia por conta de problemas nos exames. O único jogador para essa função já contratado, com característica de mais marcação, o Alisson, que fazia sucesso com a camisa da Ponte Preta. O Almendra tem conversas avançadas, mas chegaria apenas na metade da temporada de 2023. Só para fechar, ainda a respeito do Cruzeiro, o Cruzeiro que já tem negociações, vai anunciar a qualquer momento o Anderson, goleiro que pertencia ao Atlético Paranaense, o vínculo dele por lá se encerrou e o Anderson já assinou por 2 anos, estava passando por exames médicos antes da confirmação oficial. Bora falar agora sobre o Botafogo e o nome de Rafael Ratão, você já ouviu falar? Atacante, 29 anos de idade, titular absoluto no Toulouse, da França, temporada inclusive bem boa, média de 1 gol a cada 3 jogos, isso quando ele não dá assistência. O jogador tem contrato até julho de 2024 e passou a ser especulado como possível reforço do Botafogo depois que o Matheus, que cuida do Guia Alvinegro, revelou esse interesse. O Botafogo não confirma, como já era de se esperar, a possibilidade de negociação com um atleta se o Ratão de fato for contratado. Trata-se de um jogador que pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo do campo. A maior necessidade do Botafogo hoje é em relação ao ponta direita. E na atual temporada é só você consultar o mapa de calor do atleta. Tem jogado muito mais pela direita do que pela esquerda. Rafael Ratão é um nome na mira, no horizonte botafoguense, mas ainda há bastante distância até qualquer possibilidade de acordo. Bora falar sobre o Palmeiras e as dívidas com a Crefisa. Só para contextualizar, durante alguns anos, a Crefisa colocou o dinheiro, ela, na teoria, na oportunidade, dizia-se que ela estava dando essa grana para contratações de atletas. Borja, Daverson, Dudu, Lucas Lima, vários jogadores foram comprados com a ajuda da Crefisa. Só que o tempo passou e o Palmeiras e a Crefisa foram autuados, foram multados, porque essa doação de dinheiro não estava legal, não fazia parte daquilo que é possível e permitido pela legislação. Por consequência, a Crefisa tomou uma multa gigante da Receita Federal e criou-se um contrato entre as partes, entre o Palmeiras e a Crefisa. E naquele momento começou-se a cobrar esse valor do empréstimo. O dinheiro que teria sido doado virou um empréstimo. O Palmeiras chegou a dever para a Crefisa, no fim do ano de 2019, 172 milhões de reais. A boa notícia vem agora, o Palmeiras conseguiu reduzir esse valor como nunca antes. Fechou a temporada de 2022 devendo para Leila Pereira algo na casa dos 68 milhões de reais. Para ser mais preciso, 67 milhões e 900 mil. Essa dívida nunca esteve tão baixa desde que ela se consolidou, desde que ela passou a existir. Ao longo do ano de 2022, o Palmeiras conseguiu quitar 42 milhões de reais. Foi um abatimento durante uma temporada, vale a lembrança de que quase todos os últimos títulos do Palmeiras que renderiam prêmios por conta do contrato de patrocínio, em vez do Palmeiras receber esses prêmios, esse dinheiro é abatido. Só para citar um exemplo, Palmeiras campeão brasileiro de 22, teria direito por contrato a 12 milhões de reais de prêmio da Crefisa. Em vez de a Leila pagar esses 12 milhões, ela abate esses 12 milhões da conta final, 67,9 é a dívida atual. Com um detalhe importante, a Barca, essa pesada dívida de 67 milhões e 900, ela consiste em 6 jogadores que foram comprados e ainda não garantiram um retorno. Só que desses 6, só 2 continuam no Palmeiras. São eles o Luan, cuja dívida é de 15 milhões e meio de reais, e o Dudu, cuja dívida é de 7 milhões e 600 mil. Todos os outros que eu vou citar agora já deixaram o Verdão, ou seja, já se tornaram prejuízo. O Luan, o Guerra, 1 milhão e 300 mil reais, o Carlos Eduardo, 10 milhões de reais. Carlos Eduardo até tem contrato com o Palmeiras, tem sido emprestado, está completamente fora dos planos. O Daverson, 16 milhões e 800 mil reais. O Borja, 16 milhões e 700 mil. Só um detalhezinho importante, não confunda essa dívida que eu acabei de contar com aquela antecipação de receitas que o Palmeiras promoveu durante o ano de 2022. Com dificuldade no fluxo de caixa, o Palmeiras antecipou 65 milhões de reais do contrato de patrocínio de 23. Essa grana serviu, entre outras coisas, para fazer alguns pagamentos e para garantir a compra do Flaco Lopes. O Palmeiras deixa de ter esse dinheiro na próxima temporada, nada tem a ver uma coisa com a outra, beleza? Bora fechar o vídeo com o Corinthians para falar sobre Robert Renan, que já passou por exames médicos e vai ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Zenit, já se muda agora para o futebol russo, tá? A curiosidade
é que antes do acordo entre o Corinthians e o Zenit, que fez do Yuri Alberto um jogador em definitivo do Timão, o Eduardo Boldai, que é o representante do Robert Renan, apresentou uma proposta e prometeu uma segunda ao presidente do Duílio Monteiro Alves. A primeira proposta apresentada era do Watford de 11 milhões de euros, sendo 6 milhões à vista, 4 milhões se o time voltasse à primeira divisão e mais 1 milhão de euros em bônus em caso de revenda. Só um detalhe, esse valor por 100% dos direitos econômicos, o Corinthians tinha só 55%, ou seja, ficaria com um pouco mais da metade. O Duílio achou a proposta tão ruim que nem quis que o empresário avançasse nas tratativas com o Watford. O Edu Boldai ainda afirmou que teria uma oferta da Atalanta, time italiano, e também tinha conversas com o Atlético de Madrid. Mas o Corinthians estava tão empenhado em fazer acordo com o Zenit para ter o Yuri Alberto em definitivo que acabou deixando as possibilidades de oferta do Edu Boldai de lado e avançou para contratar o Yuri Alberto, mandou o Robert Renan, você sabe também que mandou o Duqueiroz. Fui o primeiro a contar a respeito dessa troca e fui o primeiro a contar também bastidores dos percentuais, vou repetir para você. O Corinthians vai ficar com 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Repassou 55% a que teria direito do Robert Renan e repassou 70% dos direitos do Duqueiroz, ou seja, o Timão manteve 20%. Existe uma outra negociação à parte que pode fazer com que o Zenit adquira 30% dos direitos do Mantuan, meio atacante que já está emprestado ao Zenit e que deve ficar por mais 6 meses lá, mesmo período em que o Duqueiroz fica por empréstimo aqui. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve, a gente se encontra. Abraço, tchau!